Bem-vindos a mais uma videoaula produzida por Autodata Studio. Nesta aula, iremos introduzir os conceitos básicos de microinformática. A informática está dividida basicamente em dois grandes grupos. São eles hardware, que é a parte física da informática, que é composta pelos equipamentos. E o segundo grupo, software, que é a parte lógica da informática, que é composta por programas, aplicativos e utilitários. Hardware, tecnicamente, também é chamada de periférico. A palavra periférico traz o seguinte conceito: periférico é tudo aquilo que está em torno do centro ou fora do núcleo. Imaginemos uma grande cidade. Existe o centro da cidade e os bairros que ficam em torno do centro da cidade. Estes bairros são comumente chamados de periferia. A palavra periferia tem a sua raiz junto com a palavra periférico. Periférico é tudo aquilo que está em torno do centro ou fora do núcleo. Os periféricos se dividem em três partes: periféricos de entrada, periféricos de saída e periféricos de entrada e saída. Os periféricos de entrada são dispositivos físicos que permitem a entrada de informação para dentro do computador para serem processadas posteriormente. Exemplos: teclado é um dos principais dispositivos de entrada. O mouse é o segundo principal dispositivo de entrada. É possível operar o computador basicamente com o teclado, mesmo estando sem mouse. O microfone é o principal dispositivo de entrada de áudio no computador. O scanner é um dispositivo para a entrada de imagens. Os periféricos de saída é composto pelos seguintes dispositivos: caixas de som, sendo que existe um dispositivo de entrada como o microfone. Para a entrada de áudio, é preciso que haja um dispositivo na outra ponta. As caixas de som são os dispositivos responsáveis pela saída de áudio. A saída de vídeo fica na responsabilidade do monitor, que não é o único. A impressora também é uma importante mídia de saída para os dados já processados no computador. O plotter é uma variação do dispositivo de impressão. Existe ainda uma terceira classe de periféricos que engloba as duas características. São eles os periféricos de entrada e saída. Eles têm uma característica peculiar: conseguem transportar informação para dentro do computador e ele mesmo retirar essas informações. Alguns exemplos práticos: leitor de disquetes. Tanto o drive de disquete, o leitor, quanto os próprios disquetes são dispositivos de entrada e saída. Eles entram com informação e podem sair com informação. Os leitores de CD e DVD-ROM têm a mesma capacidade que os leitores de disquete em termos de entrar e sair com informação, porém são muito mais rápidos, mais seguros e de melhor qualidade. Os modernos pendrives e cartões de memória, também conhecido como memory stick, são os mais novos dispositivos que compõem esse terceiro grupo. Os pendrives, cada dia maiores e mais poderosos, são bem práticos. Não dependem de memórias magnéticas como o disquete ou de motores como o leitor de CD-ROM. Basta plugar numa porta USB um pendrive, ele é reconhecido pelo sistema e você pode transportar do computador para o pendrive e do pendrive para o computador as informações com velocidade razoável. Os cartões de memória são uma variação dos pendrives, porém são bem pequenos e compactos. Voltando ao conceito de periférico, nós estabelecemos que os hardwares, conhecidos como periféricos de entrada, saída e saída, estão fora do núcleo ou em torno do centro. Nos falta, então, entender o que é esse centro, cujos outros dispositivos giram em torno dele. O centro seria CPU, conhecida também como processador ou o computador propriamente dito. CPU significa Unidade Central de Processamento. O processador do computador é que dá nome ao computador. Quando compramos um computador, nós compramos o computador baseado na arquitetura do seu processador.
e o computador ganha o seu nome baseado no nome dessa arquitetura. Um exemplo: se vamos comprar um computador na loja, não é pelo nome do monitor, ou pela marca do seu gabinete, ou pela marca de qualquer outro periférico, e sim pelo nome ou marca do seu processador que identificamos a nossa máquina. O processador, na parte de cima da nossa tela, é um processador da AMD, é um Athlon X264. Quando nós vamos identificar o nosso sistema, a nossa plataforma, nós dizemos que temos um Athlon X2. O processador logo abaixo, o concorrente direto da AMD, é um Intel Core 2 Quad. Então, quando alguém pergunta qual é o seu computador, nós dizemos, eu tenho um quad-core. Então, pelo nome do processador, nós identificamos o nosso computador. Tudo funciona mais ou menos assim. Nós temos a placa-mãe, o dispositivo imediatamente ao centro, e composto na placa-mãe nós temos o processador. O processador depende de todos os outros dispositivos à sua volta na placa-mãe e os dispositivos que estão externos ao gabinete. Todos os dispositivos de entrada e saída que citamos anteriormente estão diretamente ligados à placa-mãe, quer seja por fios ou mesmo através de dispositivos wireless, sem fio. Na placa-mãe, na parte de trás, nós temos todas as portas que fazem as conexões diretas com os dispositivos de entrada e de saída. Vou dar alguns exemplos. Teclado e mouse são dispositivos de entrada. Eles ficam ligados diretamente nas portas PS2 ou nas portas USB, dependendo do modelo de mouse que você comprou. A impressora, que é um dispositivo de saída, pode estar ligada nas portas USB ou na porta LPT, que é uma porta de saída. As portas USB são mais novas e mais rápidas e também bem mais dinâmicas. Elas podem funcionar como portas de entrada e saída. Nós temos aqui, por exemplo, os dispositivos de entrada e saída de áudio. Esses dispositivos estão espalhados em uma única placa metálica. Nós temos, por exemplo, entrada de linha, saída de som, entrada de microfone e entrada digital. O espelho de áudio, então, contém várias entradas e saídas de áudio diferentes. Como funciona, então, o processamento das informações pelo processador do computador? Mais ou menos assim. A informação entra pelo dispositivo de entrada, vai para a memória, o processador pega a informação, processa e expõe essas informações através dos dispositivos de saída. Esse aqui é um esquema prático para que a gente possa entender. Por exemplo, teclado e mouse recebem as informações como dispositivos de entrada. Essas informações vão direto para a memória. A memória, então, disponibiliza para o processador, que faz a leitura e a escrita das informações em comunicação com os dispositivos. Essas informações, então, depois de processadas, são devolvidas para a memória e enviadas para a saída através de dispositivos de saída, como impressora, vídeo, disquetes e outros dispositivos de saída que não foram citados. Dessa forma, então, é óbvio que essa é uma explicação bem básica sobre processamento de dados. Dessa forma, então, os dados são processados e entram e saem para que o usuário tenha os seus trabalhos e requisições realizadas com sucesso. Do outro lado, o segundo grupo importante da informática é a parte lógica, que é conhecida como programas, aplicativos e utilitários. Aqueles programas que utilizamos para processar textos, planilhas eletrônicas, processar imagens, trabalhar com fotos, com áudio, fazem parte do grupo de software, conhecida como parte lógica da informática. Para dar um exemplo prático, fazer uma ilustração, imagina o seguinte: o teu corpo é composto por vários órgãos físicos, mas esses órgãos físicos não trabalhariam se não existisse um programa lógico controlando tudo isso, e esse programa lógico fica instalado no seu processador, que é o cérebro. O seu cérebro processa as informações e divide as tarefas pelos órgãos, mas sem um lado lógico, nada no seu corpo funcionaria. Quando uma pessoa, por exemplo, sofre morte cerebral, isso implica que a sua parte lógica deixou de funcionar. O corpo, então, embora vivo, fica inativo. Então, a parte lógica da informática é composta por programas, aplicativos e utilitários.